Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos todos aqueles que têm energia de peixes, todos aqueles que têm o Sol, a Lua, o ascendente, que têm Vênus, que têm Marte ou que têm Mercúrio em peixe e, consequentemente, são influenciados por Neptuno, para vos falar efetivamente de uma lua cheia que tivemos, e uma lua cheia é sempre uma lua cheia no signo oposto, uma lua cheia em Virgem que nos traz aqui clarificações, transformações no plano do serviço material e direto, mas que também tem a ver com transformações espirituais que o mundo está a passar. A violência, a agressividade, a dificuldade em ponderar, a dificuldade em acolher, em aceitar, em diluir, está-se a tornar cada vez mais evidente. Vivemos num mundo cada vez mais dominado pelo imediatismo, pela falta de compreensão, aceitação e entendimento do outro, e isso está a fazer com que o egoísmo se torne cada vez mais uma presença premente. Estamos também no fim do nosso ciclo, estamos no fim aqui do mês, do vosso mês de peixes, e estamos também aqui a entrar no mês de carneiro, e carneiro é tudo o oposto daquilo que, carneiro Áries é o oposto daquilo que representa peixe. No sentido em que é o seu descendente, no sentido em que afirma a individualidade, e essa individualidade tem que vir marcada também com as energias e com a influência de peixe, sob pena de se tornar, mais do que disruptiva, agressiva. Esta necessidade de transmutar as energias é absolutamente essencial. A capacidade de aceitação, de diluição, de entendimento do outro, penso que é uma das chaves para o futuro imediato. De todo modo, estamos a atravessar grandes desafios: o rearmamento da Europa, o aparecimento, digamos, de personalidades que tentam dominar o quadro mediático, a confusão entre as áreas, porque se durante séculos tivemos áreas perfeitamente limitadas, e aqui falo das oficinas superiores, as universidades eram um campo, energia de Sagitário, o Parlamento e o serviço público era outro, energia de Capricórnio, Aquário, com a sua expansividade, sindicatos, grêmios, era outra, e finalmente tínhamos a energia da espiritualidade, do templo, da religião e da espiritualidade, porque é um aspecto importante perceber que, além das estruturas que existiam humanas, e não podemos esquecer que a espiritualidade não se faz sem a estrutura humana. Pode haver uma excelente estrutura emocional e uma estrutura espiritual, mas tem que sempre haver uma base humana que a sustenta e uma articulação ao físico. E, aliás, peixe também tem muito a ver com isso. E essa dimensão tem realmente sido testada. Neste contexto, trago-vos aqui um desafio que tem sido mensal e que mais uma vez este mês o faço, aqui no início de abril de 2025. E aquilo que vos quero trazer hoje é uma leitura das 12 oficinas, 12 áreas de vida, não tanto baseada em oficinas básicas, médias e superiores, mas baseada em oficinas de ação, oficinas de fuga, entenda-se, oficinas de concretização, terra, oficinas de pensamento, de criação intelectual, ou seja, de ar, e finalmente oficinas emocionais, de criação, a partir do fator emocional, a partir do fator sentimental, a partir do fator de construção das emoções. E neste desafio temos as oficinas de água, nas quais esta se insere e que encerra o ciclo das 12 oficinas. Então, trago-vos dois baralhos. Este que tenho aqui são dois Reader's Whites, só que diferentes. Este é o Tarot das Bruxas, que tem em termos pictóricos, temos aqui a Lua, já agora regente de peixes, que é um baralho muito interessante do ponto de vista pictórico, quase gótico, mas ao mesmo tempo muito bem desenhado. E depois temos aqui um outro tarot que eu também uso muitas vezes, que é o Spellcaster ou Lançadores de Feitiços, que também tem aqui umas imagens muito interessantes, pictóricas. Temos aqui dois baralhos pictóricos, dois baralhos Reader's White. Afastei aqui o tarot de Marselha para estas leituras. E vou então começar por colocar essas lâminas, esses grupos de lâminas, 3 a 3, em quatro grupos de 3. Vamos então iniciar aqui então o embaralhamento, o shuffling destes, ah, destas lâminas, deste tarô, para começarmos aqui a vossa leitura precisamente com as oficinas de fogo ou da ação. E relativamente à oficina
Ares ou Carneiro, que é a primeira oficina, a oficina do ginásio, temos aqui precisamente a Lua, ok? A Lua que é a vossa regente e que indica que vocês têm que passar pelas vossas dificuldades para transformar o vosso corpo, ok? Além disso, temos também aqui a oficina 5, o palco, energia de leão, onde temos o 10 de paus. Está a ser especialmente difícil a vocês manter o ímpeto a nível daquilo que é a vossa projeção de imagem, continuar, porque vocês estão num processo profundo de construção, até porque a vossa imagem física do ginásio também está em transformação e, portanto, a forma como aparecem em palco é neste momento pesada, difícil, grande transformação. Já relativamente àquilo que são o ensino superior e as viagens, casa 9, e aqui estamos a falar de Sagitário, estamos a falar da universidade, vocês têm aqui a roda da fortuna, transformações constantes. Não sabem muito bem se vai correr bem, se vai correr mal, estão em período de transformação, de aposta, de risco, e portanto também aqui têm grandes transformações. A roda da fortuna é sempre uma daquelas cartas que convém depois fazer um melhor esclarecimento da mesma. Deixando as oficinas de fogo ou de ação, vamos para as oficinas de concretização, oficinas de terra, onde temos efetivamente a banca, a clínica e o parlamento. Vamos então perceber em termos mais de consistência, de concretização, o que é que temos aqui para este mês de abril de 2025 para vocês piscianos. Então, a oficina da banca está aqui muito titubeante, ou seja, estão a ser feitas ações para consolidar e fortalecer a vossa situação económica, mas um pajem de paus indica-nos que há aqui um grande caminho ainda a fazer, isto em termos materiais de concretização. No entanto, há estabilidade, há progresso, esta é uma carta que também traz algum progresso, mas é pouco, ainda não é muito concretizador. Portanto, eu diria que é um período de transformação, de crescimento, mas ainda débil. Já relativamente àquilo que é a relação com aqueles que trabalham convosco, sejam colaboradores, sejam subordinados, seja efetivamente a forma como vocês interagem, como vocês se estruturam, como vocês trabalham, temos aqui um 4 de paus, o que indica um casamento, significa que vocês integram-se bem nas equipas onde estão a ter aqui algum sucesso relativo e que estão felizes e estão, no fundo, também aqui bem casados com aquilo que fazem, então felizes a fazer o vosso trabalho. Isso também é um aspecto muito positivo. Já no Parlamento, que é a imagem pública, vocês têm uma ideia de manifestadores, de alguém que é criativo, de alguém que transforma e que cria e que é muito também admirado por isso, que é o mago. Mas atenção, que o mago é uma figura essencialmente de transformação, não de solidificação. Então, em termos de serviço público, esta poderá não ser a melhor das cartas. No entanto, não deixa de ser uma carta positiva, porque indica alguém que concretiza e faz, e quem concretiza e faz acaba por ter sempre uma visão também, ao ser visto do ponto de vista do poder, do ponto de vista do serviço público, como algo, ou como alguém bastante positivo. Passando então agora para as oficinas do pensamento, do ar e da concretização intelectual, que são basicamente a redação, a firma e o grêmio. Vamos ver então o que é que nós temos aqui em termos de desafio para estas áreas. Diria que, em termos daquilo que é a comunicação, vocês têm o louco. E o louco indica riscos. Riscos na comunicação, coisas que vocês querem comunicar, que vocês estão a tentar comunicar bem, mas que ao mesmo tempo também dá aqui uma série de desafios e que concretamente vocês não sabem muito bem por onde ir, mas que sentem que têm que o fazer e que têm que trabalhar nesse sentido. Mas está aqui a haver transformação, está aqui a haver complementaridade, isso é muito bom do ponto de vista da comunicação e da redação. Já no que diz respeito à situação daquilo que é a firma, vocês têm aqui uma parceria que vem da infância, portanto a firma estabelece aqui vínculos. O 6 de copas indica isso, indica que tem aqui alguém da infância com quem estão a conseguir, alguém que vem do passado, amigos de antigamente, com os quais conseguem estabelecer boas parcerias em termos de comunicação. Já no que diz respeito à situação do Grêmio, vocês têm a Rainha de Paus, que indica que vocês estão intuitivas, ou que estão intuitivos, e que conseguem também estruturar bem aquilo que é a relação e estruturação a esse nível. Estão bastante intuitivos, estão bastante construtivos e estão, de um ponto de vista prático, Paus tem muito a ver com isso, a conseguir ter uma imagem bastante boa relativamente aos vossos amigos, a manter o vosso círculo de amizades. Ok? Relativamente aqui então agora às oficinas de água, que são as vossas oficinas, encerrando então aqui o ciclo das 12 oficinas, para depois fazer as clarificações. Vamos então ver aqui o que é que nós temos na oficina
4, 8 e 12. Concretamente, no infantário temos o 3 de copas. 3 de copas indica que muitas das soluções do passado, das dificuldades de relação com os vossos traumas de infância, estão a ser resolvidas por via das amizades e dos trabalhos de amizade que estão a fazer e desenvolver neste momento. Já no que diz respeito àquilo que é a relação com o outro, mas mais do ponto de vista da relação com o parceiro com quem estão, que tem a ver aqui essencialmente com a oficina 8 ou a oficina, portanto, do terapeuta, da terapia, nós vemos aqui um 6 de ouros que pode indicar que há aqui um relacionamento um bocadinho artificial, no sentido em que há um igual dar e receber, mas não há aqui muita emoção, não há aqui muita transformação. Há um tentar manter as coisas como elas estão, e isso pode indicar essa mesma situação. Já na vossa própria casa tem o ermita, ou seja, no templo vocês estão a regressar às vossas próprias energias, e isto pode indicar que efetivamente vocês estão aqui num processo de transformação interna profunda, que iremos também esclarecer. Muito bem, temos então aqui três áreas para esclarecer, desta vez escolhi três áreas. Tenho a casa 3, a casa 9 e a casa 12. Concretamente, temos aqui a roda da fortuna na comunicação. Aliás, exatamente, aliás, não é a roda da fortuna na comunicação, temos o louco na comunicação, casa 3, temos, ou seja, na redação, temos na universidade a roda da fortuna, aqui sim, e que é a casa 9, e na casa 12 o templo, o ermita, ok? E vamos então fazer aqui este lançamento com o lançador de feitiços para um melhor esclarecimento destas três áreas de vida, ok? Portanto, aqui fazer o vosso embaralhamento e lançar então aqui as cartas que podem dar melhor esclarecimento a estas posições. Encerrando aqui a vossa leitura. Ora bem, começando então aqui pela casa 3, a questão da comunicação e do louco e da forma como vocês vão desabridos. Isto pode levar a conflitos, o 5 de espadas indica vitórias pírricas e dificuldade em vingar, e isso vai fazer com que haja uma queda de convicções relativamente àquilo que é a forma como vocês concebem o amor ou a relação de paixão ou amor, digamos, àquilo que é a comunicação. Ou seja, a vossa comunicação está a mudar a partir de uma percepção clara que, quando desafiam o mundo e vão atrás dele, as vossas convicções caem e vocês começam a perceber que têm que mudar alguma coisa relativamente a essa forma apaixonada como veem a comunicação. Ok? Há aqui uma grande queda de, digamos, de conceitos, de princípios, de ideias que vocês tinham e vocês, ao irem desabridamente ao desconhecido, vocês confrontam-se com essa realidade que é muito, por um lado, perceberem que por vezes há sucesso e nem sempre há paixão, não é? Embora a paixão seja algo muito importante, este dois de copas é aqui significativo. Isto é também a perda de convicções que vocês estão a ter, não é? Ou seja, nem tudo é flores, nem tudo é maravilhoso, sobretudo quando se vai ao desconhecido, que é o que acontece aqui com o louco. Portanto, é sobretudo esta reflexão que vocês têm que ter nesta área da comunicação, que nem sempre comunicar é um jogo estratégico, mas também certamente não será ir desabridamente sem qualquer plano e esperar que resulte. Portanto, trabalhar mais o chamado improviso intuitivo não vai resultar, não é? Tem que haver um planeamento, mas também não pode haver uma rigidez tal em que depois não haja espaço à originalidade, à criatividade. Portanto, encontrar aqui um bocadinho o equilíbrio, e isso está a ser para vocês uma revelação, não é? Porque se calhar até determinado ponto havia uma série de convicções acerca da forma de comunicar, que vocês estão agora a, de alguma forma, descobrir que não é exatamente assim, estão a fazer descobertas nessa área. Já na área, portanto, da universidade, onde temos a roda da fortuna, perceber exatamente de onde é que ela vem de um set de copas, em que há muitas opções, em que genericamente há muitos caminhos a tomar, em que, por um lado, vocês querem um casamento com algo, mas por outro lado, querem ter uma estrutura económica forte. Ou seja, se por um lado querem a estrutura da individualidade de um rei de ouros, por outro lado, querem o quatro de paus que implica compromisso. E é exatamente isso. E o não ter definições que neste momento define ou explica um bocadinho como é que vocês se relacionam com os estudos superiores e com as viagens, que é de alguma forma uma grande confusão, uma grande transformação, sem saberem exatamente o outcome. Alguma destas situações vai acabar por acontecer e vai acabar por haver uma estabilização. Agora, vocês não sabem exatamente é como e quando,
sabendo que são estas as hipóteses que existem sobre a mesa. Ou manter uma situação de opções em aberto, com set de copas, ou efetivamente estruturar naquilo que têm, ou abrir espaço a uma nova parceria que até será mais do que uma parceria de amizade ou de trabalho, uma verdadeira parceria do ponto de vista afetivo e emocional, ok? Relativamente à vossa própria espiritualidade com o ermita, vocês durante muito tempo andaram aqui entre os escolhos e entre as dificuldades com o seis de espadas a tentar fugir aos conflitos e confrontos emocionais, e o que se impõe agora é que vocês tenham esta dupla capacidade. São dois arcanos maiores muito fortes. Temos de um lado o imperador e temos do outro lado a sacerdotisa. E eu diria que em termos das cartas que nos aparecem dos arcanos maiores, não podíamos estar perante duas cartas mais opostas. Uma diz-nos para seguir a intuição, diz-nos para ver e rasgar o véu e ver o que está por detrás daquilo que se esconde, e a outra é a afirmação de poder e identidade. E se calhar este caminho que tem sido feito entre as duas maneiras de ser e estar, tem que de alguma forma conduzir àquilo que é um caminho interior de transformação. Portanto, isto só poderá ser feito através da intuição e deste caminho por entre escolhos, que necessariamente levará à descoberta do imperador que existe dentro deste ermita, ok? Mas este caminho está em completa transformação, em aberto, no fundo é isto que eu quero dizer, não é algo decidido, não é algo terminado, é sim um processo de transformação. E basicamente é este processo que vocês vão ter aqui no mês de abril de 2024, para este ano. Voltamos a ver em maio, aliás, para abril de 2025, voltamos a ver em maio de 2025. Até lá, despeço-me cordialmente, espero que tenham gostado aqui da previsão, tarô, da consulta, e vemos então em maio. Despeço-me cordialmente, até lá então, cristianos.